Graça e paz, irmãos. Do que nós falamos a semana passada na escola dominical? Quem me ajuda a lembrar aí? Hã? Na escola dominical de domingo passado, o que nós falamos? Oh, glória a Deus. Que maravilha. Do livro de Levítico, mais um passo. Mais um passo. Não, ainda não terminamos, porque o livro de Levítico é extenso. Qual foi o assunto tratado domingo passado na escola dominical? Ofertas, falamos sobre ofertas. Falamos sobre as ofertas da antiga aliança, os animais que eram sacrificados, imolados, e apontavam para a pessoa de Cristo. A oferta pelo pecado na cruz. E depois, nós falamos de uma outra oferta, da nossa oferta, da oferta que verdadeiramente agrada a Deus e Ele está esperando. Qual foi a oferta? Qual é a oferta? Romanos, capítulo 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A versão King James, me perdoem os que são contrários, mas eu vou sempre utilizar as duas Bíblias, porque até isso eu já recebi crítica. Para que usar duas Bíblias no púlpito? Se eu trouxesse uma revista pornográfica, talvez fosse melhor, não é? Aos críticos. Mas Romanos 15, 16, o mesmo texto diz assim. Aliás, vou ler aqui o 15 e o 16. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Lembro que o que eu frisei na semana passada, e é isso que deve ficar bem gravado na nossa mente, Deus é o dono dos céus e da terra, do ouro e da prata. É o Senhor de tudo. Ele só não é dono e não é senhor da velha criatura. Ele é o Criador. E as pessoas às vezes confundem, mas nós precisamos separar as coisas. Ele é o Criador de tudo. Nada foi criado e nada veio à existência sem o poder, sem a mão, sem a permissão dele, sem que ele criasse. Ele é o Criador. Então, velha criatura, é criatura de Deus. Nova criatura, nasceu de novo, porque creu na sua inclusão no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Para isso precisa ouvir o Evangelho. Aí vamos apresentar, está aqui, Senhor. A pessoa que eu falei do Evangelho, que o Senhor me usou, que eu evangelizei, que eu discipulei, está aqui a minha
oferta. Porque essa vida, ele não é senhor dela enquanto não houver o novo nascimento, a regeneração. Aí ele passa a ser o senhor desta vida. Passa a ser o proprietário. Ela passa a ser propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. É isso que ele diz. Propriedade exclusiva de Deus. Então essa é a oferta que Deus está esperando de mim e de você. Quantas ofertas você já trouxe para Deus? Quantas? Esse é o balanço, essa é a avaliação e a reflexão que devemos fazer. Quantas ofertas? Vamos nos colocar em pé e vamos falar com o Pai. Pai Celestial, muito obrigado pela manhã deste dia, pelo primeiro dia da semana. Muito obrigado porque a Tua palavra registra que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos num domingo, no primeiro dia da semana. E juntamente com Ele o Senhor ressuscitou todos aqueles que creem, que foram atraídos no corpo dEle e que receberam um novo coração, implantados em si, a tua natureza, a natureza divina, para desfrutarmos da comunhão com o Senhor, com Jesus e com o Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que fizeste por nós e pedimos que o Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, a revelar a tua palavra, nos dar o entendimento dela e nos ensinar a colocá-la em prática na nossa vida, no dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Eu li uma coisa interessante neste livro, que às vezes a gente não presta atenção, mas são detalhes fundamentais, né? Bem-vindo, Espírito Santo. Falando a respeito da obra e da pessoa do Espírito Santo, ele diz aqui o seguinte, que às vezes não percebemos esses detalhes. É animador saber que o mundo chegou à existência por meio da palavra de Deus, que trouxe luz e ordem ao centro da escuridão e do caos, que era um abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. No entanto, muitas pessoas deixam de perceber que antes de Deus falar, isso aqui que é interessante, olha o detalhe, antes de Deus falar, haja luz, o Espírito Santo já se movia, antes de Deus falar. Foi assim que aconteceu na criação, e assim acontece ainda hoje. Antes de Deus falar, o Espírito sempre se move. E esse padrão jamais mudou. Então, o Espírito vai à frente. Ele é o próprio Deus. Ninguém está dizendo que ele é maior do que Deus. Porque não há na Trindade hierarquia. Há divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Um criou, o outro salvou e o outro veio para cuidar da igreja. Até o dia da volta de Jesus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma força e não é uma influência, mas é uma pessoa. É o próprio Deus Espírito Santo. Quando as pessoas perguntam como é que eu posso ouvir a voz de Deus, eu acho que essa é uma ótima pergunta. E sempre respondo, deixe que o Espírito Santo se mova antes na sua vida. Aí você vai ouvir a voz de Deus. E como é que isso faz sentido? Antes do novo nascimento, o que é que precisa ocorrer? Qual que é a tarefa? Quem é que age primeiro? O Espírito Santo. Ele vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não convencer, a pessoa não vai ouvir a voz de Deus. Não terá natureza para ouvir a voz
de Deus, sequer para obedecê-lo. Outra coisa bacana aqui, quando ele fala da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Aí diz no capítulo 12, o Espírito Santo é o Espírito de poder. No capítulo 13, ele é o Espírito de amor. E no 14, ele é o Espírito de ordem. Então não dá para fazer as coisas de forma bagunçada, desordenada. Ele põe, estabelece e exige ordem, para que o poder seja manifesto, para que o amor seja exercitado no meio da comunidade. Não é de qualquer jeito, ou do jeito que cada um pensa que acha que é. É do jeito que está escrito. Espírito de poder, espírito de amor e espírito de ordem. Dito isso, vamos para a nossa reflexão de hoje, ainda no livro de Levítico, no capítulo 16, nós vamos ver algo aqui para tentar entender como é que as coisas funcionam, como é que elas ocorreram, onde é que está o fundamento, o princípio ou a base daquilo que vivemos hoje. O capítulo 16 de Levítico, ele vai tratar da expiação. Não é de espiar, de ficar olhando, não. É expiar com X, que tem o sentido de cobrir, cobertura, purificar, reconciliar, e daí ele está apontando o que aconteceu aqui, o que Deus determinou que fosse feito aqui, e foi registrado no livro de Levítico, para a obra, está apontando para a obra, apontava para a obra expiatória de Cristo na cruz, a expiação. Vamos ver aqui, capítulo 16 de Levítico. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Yahvé, o Senhor, uma oferta de incenso, que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Foram apresentar uma oferta. O próprio Deus havia determinado. Mas não fizeram de acordo com a palavra. Foram mortos. A pergunta que sempre me vem à mente é a seguinte: esse Deus mudou? A Bíblia diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. O mesmo Deus. E existem algumas coisas aqui na Bíblia que sempre me inquietam. Ele não mudou. Ele continua a agir do mesmo modo. Estamos debaixo do período da graça. Mas graça não significa complacência. Eu sou complacente agora, eu fiquei mais maleável, acompanhando a evolução da humanidade, da tecnologia, e sou mais permissivo. Agora eu permito mais coisas. Ele não mudou. O que eu vejo é que há muita gente enganada, achando que Deus mudou. Que agora ele passa a mão na cabeça, alisa, faz vistas grossas. Mas ele não faz. O juízo dele está sendo executado. Não é do jeito que eu quero fazer. É do jeito que a palavra ordena. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Aí, os mais inteligentes poderiam argumentar: Senhor, mas qual é o problema?
Qual é o problema? Ele disse, não, tem que ser assim. Não é do seu jeito, é do meu jeito, é do jeito que está escrito. Isso tem que infundir temor. E temor é respeito pelas coisas de Deus. É respeito por aqueles que estão à frente, que são porta-vozes, que são a boca do Senhor. Temor. Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Vamos pensar um pouquinho aqui. Senhor, achei um saco de estopa aqui e fiz essa roupa e vou com ela me apresentar diante do Senhor. Que jeito que é para... Qual que era o tecido? Que jeito que era para fazer a roupa aqui? É do jeito que ele determinou. Mas o Senhor, eu achei mais fácil fazer assim. Não dá. Não dá. Não é Deus que se encaixa na nossa métrica. Nós é que devemos nos adequar à palavra dele e fazer exatamente conforme está escrito. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. Uma nota de rodapé aqui que vale a pena a gente compartilhar. Este capítulo marca o ponto alto da primeira seção do livro, o caminho de acesso a Deus. O dia da expiação. E é celebrado até hoje pelo judeu ortodoxo. Até hoje. Porque para ele o Messias ainda não veio, ele não crê. Então ele ainda celebra este ritual, este dia. Ele ocorria uma vez por ano e apresentava o mais solene e eficaz ritual de purificação do povo de Deus. Então, sangue do animal para a purificação. O que é que a Bíblia diz na primeira carta de João? Que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É ou não é? Sim. O Cordeiro de Deus. A palavra hebraica kippur, aí você vê, quando passa aí na TV, né, o documentário, o filme, o judeu ortodoxo com os filactérios, as franjas, aquela roupa preta. Os que não usam chapéu, quando não estão com chapéu, estão com um kippur na cabeça. Que significa, para ele, estar debaixo da cobertura de Deus. Debaixo da cobertura. Ser protegido por Deus. É o simbolismo. Significa cobrir, toldar, ocultar à vista, e foi traduzida por expiar ou expiação. A obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O ritual aqui apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Um sacrifício expiatório cobre a transgressão para nunca mais ser considerada e, portanto, punida. Fez o que Deus mandou, sacrifica o bode, derrama o sangue, e depois vamos ver aqui à frente que ele fala de outro bode, fala de 2 bodes, o emissário e o bode expiatório. O bode emissário era enviado para o deserto. O sacerdote botava a mão na cabeça do bode, fazia a oração e enviava. Ali ele estava carregando o pecado da
da raça, do povo, do grupo, da humanidade ali. O Cordeiro de Deus carregou sobre si os nossos pecados no seu corpo no madeiro. 1 Pedro 2, 24. Apontando para o que Jesus faria na cruz. Este ato magnífico foi realizado de forma cabal e eterna, somente por Jesus, o Filho de Deus. O Messias, quando sacrificou a sua própria vida sem mácula e deu o seu próprio sangue perfeito em favor e benefício de todos os pecadores. Ele atraiu todos no corpo dele na cruz. Morreu em favor de todos, derramou o seu sangue para cobrir, para perdoar os pecados de todos. E nos levou a morrer para o pecado. Esse é o detalhe mais importante, fundamental. Porque quem não morreu para o pecado continua vivo para o pecado. Mas quem creu que morreu para o pecado está vivo para Deus. Isso em todos os tempos, mas em plena obediência à vontade do Pai. Ele pagou integralmente a pena que era destinada a nós. Está pago. Pagou, quitou, não resta mais dívida. Está quitada a dívida. Jesus cobriu com o seu sangue o nosso eterno e humanamente impagável escrito de dívida. Colossenses capítulo 2, né, o apóstolo Paulo diz isso, que ele pagou, riscou o escrito de dívida que a gente não podia. Íamos viver eternamente com aquela dívida, mas ele foi lá na cruz e pagou. Jesus cobriu com o seu sangue todo o nosso pecado, oferecendo gratuitamente a todos os que nele creem pleno acesso à presença do Pai e à vida eterna. O justo sofreu pelos injustos. Nós somos os injustos. Ele era o justo de Deus. E a nossa justiça não nos salva, não nos habilita a entrar no reino de Deus. Por isso somos justificados pela justiça da cruz. A mesma doutrina se assenta sobre o termo reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio da obra de Jesus Cristo. O resultado da obra de Cristo é a retidão e a vida eterna para aqueles que creem. No dia da expiação, os homens participavam de uma cerimônia que prefigurava a morte de Jesus, o Messias. O sangue dos animais não removia pecados. O autor da carta aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 10, que aquele sangue não podia remover. Mas Deus estava preparando as pessoas. O ritual que vocês estão fazendo aqui é um treino, é um estágio para aquilo que meu filho vai fazer na cruz, para que vocês creiam, já que as pessoas têm dificuldade com aquilo que é abstrato. Elas conseguem visualizar o concreto, palpável, mas o que é abstrato, e a fé não é nada concreta. Ela se materializa assim, porque traz a existência. Olha o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, sobre a face das águas. E Deus trouxe à existência aquilo que não existia, pela fé. Por isso que a fé não pode ser cega, não pode ser ignorante. Ela é baseada no conhecimento. Conhecereis a verdade. A fé vem de ouvir a palavra. Se eu não ouço, se eu não sei, como é que isso vai gerar fé? E depois ela tem que ser colocada em prática. Não pode ficar aqui. O sangue dos animais não removia pecado. Afinal, somente o sangue de Cristo tem este poder. Cada sacrifício
da antiga aliança, dos rituais, representava um documento de dívida a ser pago por completo pelo Cristo nu por vir na cruz. Todos os anos, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que carregar o sangue dos animais substitutos do pecado e da morte. De onde vem a visão que Cristo morreu na cruz no meu lugar? Aqui. O sangue dos animais substitutos. Porque não era o pecador que morria, eram os animais. Mas na cruz, Cristo nos levou a morrer para o pecado. Então ele não me substituiu, ele me incluiu no corpo dele. Não é substituto, ele não é meu substituto. Porque aqui os animais eram sacrificados, morriam, o sangue era derramado, e o pecador continuava repetindo as mesmas coisas, ano após ano. É o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, que o sacerdote entrava no santuário, fazia o dia, cumpria o ritual da expiação, ano após ano, todos os anos, mas aquele sangue não tinha poder para remover pecados. Mas ele diz, o sangue de Cristo não. Ele veio para remover, porque me levou a morrer para o pecado. Então eu não tenho mais vida, natureza de pecado. Agora é a natureza divina, e ela é incompatível com o pecado. O sacerdote fazia expiação por si e por todo o povo. Entretanto, Jesus cumpriu a promessa de expiar todos os nossos pecados de uma só vez, única vez, para sempre, mediante o seu sangue derramado, sem pecado algum. É o que Hebreus 9, 12 a 26, 28 vai mostrar, vai tratar uma única oferta. E Hebreus capítulo 10 também, uma única oferta. Vale para sempre. Os rituais, as ofertas pelo pecado da antiga aliança se repetiam ano após ano, ano após ano. Na nova aliança, uma vez só. E vale para sempre. O uso dos bodes, de 2 bodes como oferta pelo pecado, reforça a ideia de que nenhuma oferta individual podia tipificar completamente a obra expiatória realizada por Jesus Cristo, o Messias. Olha outra ordem estabelecida por Deus na sua palavra. Imaginem que no meio daqueles mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali, e que viveram ali, e que estavam ali, cada um dissesse assim, eu vou fazer o meu ritual. Vou sacrificar o animal, aspergir o sangue, estou purificado. Não era a ordem estabelecida por Deus. Tinha que ser do jeito que Deus estabeleceu. No meio daquelas milhares, falei 2 milhões, sei lá quantos, milhares de pessoas ali. Cada um quisesse fazer do seu jeito. Não, tem que ser do jeito que Deus estabeleceu. O ritual é esse. Ou você concorda e faz, ou você fica fora. Assim como hoje você concorda e você crê na obra expiatória de Cristo na cruz, ou você está fora do pacto da graça. Não é do seu jeito. Eu faço as minhas orações, as minhas novenas, as minhas procissões, os meus rituais pelo pecado. Não. Jesus já fez, creia. Se você não acreditar, você simplesmente está fora do pacto da graça. Aqui no versículo 8 de Levítico 16, ele diz assim, o 7 ele diz, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes, mediante 2 pedras. Quem lembra o nome das pedras? Urim e Tumim. Urim e Tumim. Uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de
Azazel. Vamos ver quem é, o que é que significa isso. Olha. O termo hebraico Azazel significa literalmente a força de Deus, o poder de Deus. Seu uso e sentido aqui é nebuloso, mas pode ser o nome próprio de um dos picos do complexo de montes no Sinai. Afinal, este é o bode que seria lançado precipício abaixo do próprio local onde a lei foi transmitida, onde Moisés recebera os mandamentos, os 10 mandamentos. E também pode ser um dos nomes de Satanás. Compare com Lúcifer, antes da queda. Um dos bodes era sacrificado, seu sangue aspergido, pela expiação, aspergido no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e o seu cadáver era queimado fora do arraial. Jesus foi crucificado fora da cidade, lá no Gólgota, à beira da estrada, simbolizando o custo total de expiação, simbolizava o preço pago por Cristo na cruz, o bode que era sacrificado. O outro bode, também chamado bode expiatório, a gente usa a expressão, e vem daqui, o bode expiatório, era expulso do arraial com vida. Esse não era sacrificado. O sacerdote punha a mão sobre a cabeça dele, nós vamos ver aqui no texto, e o enviava para o deserto, simbolizando que ele estava carregando os pecados do povo. Carregando sobre si os pecados de toda a nação, simbolizava a remoção e o afastamento do pecado e da culpa do pecado. Simbolismo, porque a realidade se deu na cruz. Cristo carregou sobre si os nossos pecados. Versículo 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e, em seguida, realizará o ritual de expiação por si mesmo e pela casa, e imolará o novilho. Encherá então o incensário com brasas ardentes, tiradas do altar de diante de Yahvé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Ainda esse ritual é repetido ainda hoje, no meio religioso, mas sem qualquer sentido objetivo ou eficácia, porque isso apontava para Cristo. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Os filhos de Arão morreram porque não observaram os detalhes, a prescrição, a ordem estabelecida por Deus. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo e aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo, e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo,
pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles, no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer a expiação no santuário, até quando sair, depois que tiver feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel. Sairá e irá ao altar, que está diante do Senhor, e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue de bode, e o porá em todas as pontas em forma de chifre, moldadas no altar. Então, antes do altar, antes do culto, antes da adoração, a purificação. Antes da adoração, antes do culto, antes da oração, devemos estar primeiro em Cristo. Sem isso, Deus não recebe culto, não recebe adoração e não recebe oração. Porque foi isso que ele fez na cruz. Nos purificou, nos deu um novo coração. Agora pode se apresentar diante de Deus para a prestação do culto, para a adoração e para a oração. Velha criatura não tem natureza para isso. Até quer. Não é que não queira. Quer, mas não pode. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz isso. O homem natural não pode agradar a Deus. Ele tenta. Às vezes ele tem vontade, mas ele não pode, porque precisa receber primeiro a troca de natureza, a troca de coração. Versículo 20. Concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Coitado do bode, né? Coitado do bode. Dá para pensar isso, não é? Mas e Jesus, hein? Se isso apontava para Cristo. Aí não é à toa que Isaías, no capítulo 53, diz que Jesus foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Qual é o tamanho do seu sofrimento? Compara com o sofrimento de Jesus. Estava pensando esses dias. Qual foi o mal que ele fez para a humanidade? O que é que ele veio pregar e fazer aqui na terra? O amor, a paz, a vida eterna, o reino de Deus. Do que é que ele foi chamado? Você tem demônio. Você expulsa Satanás pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Vejam a astúcia, a sutileza dessa natureza adâmica diante de Deus, hein? O Deus encarnado. Não é diante do pastor, não. Diante de Deus, você tem demônio. O que é que a humanidade não é capaz de fazer? O que é que os seres humanos não são capazes de fazer? Se afrontaram e fizeram, cuspiram nele, bateram no rosto dele, zombaram dele. Fizeram isso com ele. Qual foi o mal que ele fez? Eu vim trazer vida, vocês estão mortos. Quero que vocês sejam felizes e vivam bem. Vida abundante. E o que é que fizeram com ele? E o que é que as pessoas não são capazes de fazer? Aí o versículo 21, ainda no final dele, em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará, versículo 22, carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho
que vestiu para adentrar no Santo dos Santos, e as deixará ali. Hoje, a entrada no Santo dos Santos está franqueada pelo novo e vivo caminho, Jesus. Hebreus 10, 19. O véu se partiu, o véu do santuário se partiu de alto a baixo. Está livre para aquele que está em Cristo. O novo e vivo caminho. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel, deverá lavar suas vestes e banhar o corpo em água, e depois poderá entrar no acampamento. Não podia chegar e entrar do jeito que estivesse. O novilho e o bode, oferecidos em sacrifício pelo pecado, e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo, a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Versículo 30. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Versículo 34. Isto será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez-se tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. No Islã, há um dia, aliás, é uma frase, né, um refrão deles, que pelo menos uma vez na vida a pessoa deve visitar Meca, a Meca, porque lá é um encontro com quem? Hã? E para eles, quem é o meio de chegar a Alá? Maomé. Maomé, uma vez na vida. O judeu, aqui no capítulo 23, aqui de Levítico, o ortodoxo, aquele que ainda não creu que o Messias veio, ele ainda continua aqui, ó, Levítico capítulo 23, versículo 26. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é o Yom Kippur, o dia das expiações, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. Então o judeu ortodoxo ainda continua celebrando este ritual. O islamismo tem o ritual da Meca e o ritual de uma vez por ano, da purificação dos seus pecados. Qual é o período que estamos vivendo agora, esses dias, de acordo com o calendário da Igreja Católica, quem sabe? Para quê? Para quê? Purificar do quê? Da carnalidade. Da carnalidade. Vejam a ignorância. É ignorância, falta de fé. Ignorância porque desconhece a obra do Calvário. É a obra do Calvário, a obra expiatória de Cristo na cruz, que nos purifica de todo pecado. É a morte do pecador no corpo de Cristo, que o habilita a entrar no reino de Deus e ter comunhão com Deus. Não são os rituais.
Os rituais foram uma prévia, uma amostra, uma prefiguração. O tempo não vai dar, mas na próxima semana nós vamos examinar os capítulos 8, 9 e 10 da carta aos Hebreus, que ele reporta a tudo isso aqui, mostrando, olha, agora é a nova aliança, é a dispensação da graça, não é o chapéu na mão, não são os rituais. Isso Jesus aboliu na cruz. O que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Estes foram os rituais que Jesus aboliu na sua carne na cruz. Rituais em forma de ordenanças, já que Jesus não veio para revogar, mas veio para cumprir a lei. E esta lei que ele cumpriu, de levar o pecador a morrer para o pecado no corpo dele, na cruz. Aqui Efésios capítulo 2, no capítulo 2. Ele diz aqui a partir do versículo 14, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Éramos inimigos de Deus, nascemos assim. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha as ordenanças aqui. Ele não aboliu a lei dos 10 mandamentos, viu? Não aboliu. Porque é para continuar amando a Deus e ao próximo. É para não cobiçar as coisas do próximo. Ele não aboliu. É para não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo. Essa lei ele não aboliu, é a lei moral. Ele aboliu a lei cerimonial. A lei moral, não. Ela continua impregnada na mente e no coração e mais viva do que nunca, mediante o novo nascimento, aquele que é pautado guiado pelo Espírito Santo. Então, a lei em forma de ordenanças, para que dos dois, gentio e judeu, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Diga amém. Amém. Amém.